Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Talk com Gabi. Eu sou a Gabriela Silveira, biomédica esteta, proprietária da clínica Slim Santé e também professora. Estarei aqui com vocês toda semana, mais especificamente toda sexta-feira, para batermos um papo leve, porém bastante importante sobre temas ligados à nossa saúde, qualidade de vida e ao nosso bem-estar. Fiquem comigo que eu já volto. Este episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde você encontra uma equipe multidisciplinar capacitada para atender diversos procedimentos. Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as infinitas razões para ser feliz. Para saber mais, acesse clinicaslimsanté.com.br. Pessoal, o mês está quase acabando, mas ainda estamos em outubro e ele ainda é rosa. Portanto, ainda é tempo de conscientização. É fundamental que a gente saiba sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do câncer de colo de útero. Antecipar-se ao problema é o melhor remédio. Por isso, meninas, fiquem sempre atentas às suas mamas e se identificarem qualquer suspeita ou alteração, procure um médico. Lembre-se de fazer o seu check-up pelo menos uma vez ao ano. Bom, conforme antecipei na semana passada, hoje tenho a alegria de ter aqui comigo a nutricionista Alice Paiva. Aliás, a ideia é sempre, na última semana do mês, trazer um entrevistado para bater um papo comigo e enriquecer o nosso programa. Bom, Alice, seja muito bem-vinda. É um prazer estar hoje aqui com você. Muito obrigada. Eu que estou muito agradecida. E é um prazer incrível estar aqui nesse bate-papo com vocês. E aproveitando, eu queria que você primeiramente se apresentasse para que todo mundo te conheça um pouquinho. Então, fala um pouquinho sobre você. Oi, gente. Meu nome é Alice. Eu sou a nutricionista da clínica Slim Santé. Sou nutricionista clínica esportiva funcional. Então, atendo vários tipos de público, né? Desde os desportistas, que são as pessoas que frequentam a academia, que buscam uma qualidade de vida, até mesmo a parte clínica, né? Então, algumas questões de saúde mesmo, diabetes, hipertensão. E com a minha parte clínica, com um pouco do que eu vivenciei nesse tempo de atendimento, eu venho compartilhar com vocês algumas dicas de atendimento, de posturas que eu tive ao encontrar pacientes com ansiedade. Bom, então já começando sobre esse tema, né, de ansiedade, pandemia e tudo mais, hoje, na sua prática clínica, é comum as pessoas se queixarem da ansiedade? Bom, muito. É muito comum que esses sintomas, né, de ansiedade vêm aumentando entre os pacientes. Vem relatando que há aumento da fome por conta dessa ansiedade. Alguns gerando uma compulsão alimentar, outros não sabendo lidar direito com essa emoção, na verdade, né, que é uma emoção que liga muito na relação com a comida, que é um refúgio, muitas vezes descontando, outras pessoas até mesmo sentindo a falta de apetite, não comendo muito, enfim. Entendi. E quais os impactos a ansiedade tem na nossa alimentação? E nas escolhas, né, diárias que a gente acaba fazendo dos alimentos, até mesmo quando a gente acaba comendo com essa compulsão, né? A gente come muitas vezes as nossas emoções, né? Muito. São diversos os impactos, desde as escolhas alimentares até as quantidades ingeridas. Nossas emoções estão diretamente relacionadas ao nosso emocional. É comum escutarmos: estou comendo esse doce porque briguei com fulano. Eu preciso de uma pizza porque eu trabalhei muito hoje. Associamos sempre o alimento a esse refúgio. E com a ansiedade não é diferente. Esse sentimento muitas vezes levam as pessoas a ter esses episódios de comer compulsivamente, né? E tem algum alimento que a gente possa introduzir na nossa alimentação para ajudar esse combate da ansiedade? E se tiver, tem algum alimento também que piora essa ansiedade? Eu já ouvi falar às vezes que o café, por exemplo, pode piorar a ansiedade. Existe isso? Bom, existe. A castanha do Pará, ela é rica em selênio, nutriente que melhora o humor, reduz a inflamação. Como os níveis de inflamação de pessoas que sofrem com transtorno de humor
podem estar elevados, o selênio promove uma diminuição nessas células inflamatórias, gerando essa sensação de bem-estar. As castanhas também são fontes de vitamina E, mineral que ajuda muito no combate da depressão, nos sinais e sintomas de depressão. A semente de abóbora, cúrcuma também são ótimos alimentos a serem introduzidos na alimentação, por ter essa capacidade anti-inflamatória e antioxidante. Já os alimentos que pioram, a gente pode citar o café, chás que contêm a cafeína, então chá preto, chá verde, chás diurético que aceleram o metabolismo, podem aumentar essa sensação de ansiedade, de estresse, até mesmo piorando esses quadros de compulsão alimentar, né? E sobre esses alimentos, né, que pioram, como você disse, o café, ele pode piorar, então, a ansiedade. Eu amo tomar café. Tomo café, assim, eu fico me controlando para não tomar tanto café, porque eu sei que a cafeína em excesso, ela pode realmente prejudicar a minha saúde. E aí, uma dúvida que muitas vezes eu tenho existe uma quantidade de café que eu tenha que tomar, uma quantidade... Qual que é o limite, né, de café? Bom, esse limite é calculado pelo peso. Uma dica que eu posso dar para ser geral, assim, é não ultrapassar 2 xícaras de Nespresso pequenininha de café por dia. Esse é um hábito que é bem difícil para os paulistas, para os brasileiros, que realmente eles consomem muito café ao longo do dia, muitas vezes deixando até mesmo de tomar água para ingerir o café, por conta desse vício que a cafeína causa em nosso corpo, né? E sobre as castanhas e tal, que você falou que elas podem ajudar na ansiedade, como que a gente consegue, de forma prática, né, para quem está nos ouvindo agora, como que a gente conseguiria introduzir a castanha na nossa rotina? Bom, a castanha, também tem aveia, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha. São facilmente encontradas em hortifrutis, mercados, feiras. São alimentos que não são difíceis o acesso e no preço também. Muitas pessoas pensam que uma alimentação saudável deve-se ter um investimento muito alto, deve-se comprar os alimentos mais caros, mas não, o básico funciona. Então a feira, ter o hábito de ir à feira, comprar queijos mais frescos, ovos, feijão, frutas frescas ajudam muito. E acaba que você diminui muito industrializado, muito sódio, muitos desses processos inflamatórios que ocorrem quando a gente começa a consumir muito industrializado. Então, ao contrário do que pensam, alimentos saudáveis são os alimentos mais fáceis de se encontrar. Tá. E essa ansiedade, Alice, ela acaba gerando esses picos de compulsão alimentar, né? Como que eu identifico se eu tenho compulsão alimentar ou não? Bom, compulsão alimentar é um transtorno bem sério, na qual uma pessoa consegue ingerir em apenas uma refeição a caloria calculada, por exemplo, por um dia inteiro. E o efeito colateral é que após ela consumir tantos alimentos de forma compulsiva em um período curto, que vem aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de tristeza por ter consumido tanto, e isso vira um ciclo vicioso. A pessoa começa a consumir muito alimentos em pequenos períodos e depois para de comer. Então ela passa períodos longos sem comer, então ela fica num ciclo muito, muito vicioso que acaba prejudicando muito a saúde. E existe alguma manipulação, alguma fórmula, alguma coisa que possa auxiliar para amenizar esses episódios de ansiedade? Algo que auxilie mesmo as pessoas a identificar, né, depois da compulsão identificada, mas que auxilie mesmo que a pessoa pare de fazer isso, de entrar nesse ciclo vicioso? Ou é somente realmente tentando diminuir as quantidades? Como que a gente conseguiria, de forma prática, passar para as pessoas o que elas podem fazer em casa para poder auxiliar? Ou se existe alguma manipulação, uma fórmula mágica, não sei. Bom, a compulsão alimentar, esse transtorno é muito sério. As pessoas devem realmente levar em conta que não tem uma relação boa com os alimentos. Quando um paciente chega em consultório com esse transtorno, quando eu identifico esse transtorno, normalmente eu já também encaminho para um psicólogo, para um terapeuta, porque esse trabalho multidisciplinar ajuda muito
no tratamento. Passa de ser cálculos de calorias. A pessoa tem que realmente ter um equilíbrio do seu psicológico para, assim, conseguir ter um equilíbrio na dieta, né? A prescrição de manipulados, ela é feita mediante a consulta, depois de uma conversa, vendo quais são os quadros do paciente, os sinais do paciente. Obviamente, em alguns casos, é necessário para potencializar a dieta, para potencializar tudo aquilo prescrito de uma dieta anti-inflamatória, antioxidantes, mas eu sempre preconizo alimentos. Então, o que eu puder oferecer de forma mais natural, eu prefiro, porque acho que o remédio pode ser o nosso alimento, né? Mas existem casos específicos e sim, manipulados podem potencializar qualquer prescrição dietética anti-inflamatória, antioxidantes, para auxiliar, né, nessa cura do transtorno alimentar. E tem caso de ansiedade, né, que a pessoa come muito, tem essa compulsão alimentar, porque acaba comendo as emoções, como a gente falou, mas às vezes tem caso de pessoas que ficam muito ansiosas e não conseguem comer. Isso também faz parte da ansiedade? É um transtorno também? Como que é isso, quando a pessoa perde o apetite? Bom, existem casos, são mais raros, mas na verdade eles estão totalmente relacionados aos hormônios que são sintetizados nesse período, né? Então, o cortisol, o hormônio do estresse, ele é sintetizado de uma forma potencializada, juntamente com outros hormônios do estresse, que acabam gerando um efeito colateral. Então, algumas pessoas sentem diarreia, algumas pessoas sentem a falta de apetite, outras pessoas sentem uma dor no estômago, porque o suco gástrico é liberado com maior intensidade. Então, esse transtorno alimentar, ele acaba chegando para as pessoas de formas diferentes. A gente precisa detectar como que ele se comporta em cada paciente, né? Agora, se você fosse me explicar, assim, como que é a sua consulta, me fala um pouquinho como que é a sua conduta, né, como profissional da saúde, quando você se depara com um paciente que relata essa ansiedade, essa compulsão mesmo alimentar, e qual que é o seu principal foco na consulta? O meu principal foco, sem dúvidas, é olhar o paciente como uma pessoa e não um robô. Parece besteira, mas a consulta deve muito mais além do que simplesmente cálculos de calorias. É antiética, antiprofissional, uma pessoa chegar com certos sinais e sintomas, por exemplo, de ansiedade, de depressão, de compulsão alimentar, e eu simplesmente entregar uma dieta calculada para emagrecimento ou uma dieta calculada para ganho de massa muscular. A gente tem que entender um pouco que a relação da nossa mente, corpo e alma deve estar sempre bem cuidada. Então, o meu foco é sempre olhar o paciente, entender os seus hábitos alimentares, sua crença, ver o que eu posso entregar de melhor numa prescrição dietética, estudar muitas vezes mais diante da necessidade do paciente, ver o que tem de atual para auxiliar e potencializar a minha dieta. Enfim, eu preconizo muito, muito isso, de uma dieta individualizada, de uma prescrição certinha para a pessoa, não falando de calorias, mas falando de hábitos alimentares, gostos alimentares. Não adianta eu colocar uma dieta hipocalórica, então deficiente de calorias, para a pessoa emagrecer e isso gerar mais um transtorno alimentar. Não é certo, é antiprofissional e acho que isso não agrega e nem ao meu trabalho e não agrega também saúde ao próximo. Entendi. Eu acho que isso, agora puxando até uma outra pergunta que você foi falando e eu acabei pensando nisso, eu acho até que quando a pessoa recebe uma dieta de baixíssima caloria e ela se encontra num processo de compulsão alimentar, o fato de ver aquela dieta e saber que você não vai poder comer, às vezes pode gerar uma segunda, não sei se seria esse o nome, mas pode gerar uma outra compulsão alimentar, porque a pessoa às vezes olha, vê que, nossa, eu não vou comer nada nessa dieta, como que os pacientes lidam, né, com isso? Quando tem que baixar essa caloria e às vezes você está comendo muito, ok, você está numa compulsão alimentar, mas aí para sair disso, se o paciente recebe muitas vezes uma dieta de baixíssima caloria,
isso pode atrapalhar? Muito, pode desenvolver outros tipos de transtornos alimentares. Nós, profissionais da saúde, temos o dever de ter uma ética profissional, de enxergar o próximo que vem atrás de nós em busca de mais saúde como uma pessoa com vontades, com certas delicadezas. Então você tem que entender o que você pode ajudar ao próximo. Fazer uma dieta com 3 maçãs no dia vai fazer todo mundo emagrecer. Seria muito fácil da minha parte prescrever isso. Afinal, todo mundo conseguiria emagrecer e eu teria um resultado legal, um feedback legal. Só que isso comprometeria muito a saúde, a produção de hormônios, as chances aumentadas da pessoa desenvolver uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar, bulimia, anorexia. Hoje a gente sabe que com as redes sociais é muito complicado lidar com a estética, né? A saúde, é muita comparação. Então tem muita gente que sofre por não conseguir fazer uma dieta, por não conseguir seguir o que a nutricionista preconiza, porque muitas vezes não foi prescrito uma dieta que se adapte à vida da pessoa. Ai, muito legal, eu gostei muito do nosso papo, amei. Bom, sou suspeita, né, porque você mudou minha vida, mas infelizmente a gente não tem o dia todo, a vontade é ficar aqui a tarde toda batendo esse papo com você, falando sobre tudo isso. E eu queria te agradecer demais por você ter participado, compartilhado tanta informação bacana com a gente. E é isso, muito, muito, muito obrigada, Alice. Muito obrigada, gente, foi um prazer, espero ter solucionado todas as dúvidas, ter sido um bate-papo que aprimore um pouquinho sobre esse conhecimento da alimentação nesses quadros de ansiedade, de compulsão, que ajude as pessoas que se identificam com algumas coisas que a gente comentou aqui, né, e que eu vou estar à disposição para qualquer dúvida, dúvida que venha a ter depois desse bate-papo. Foi um prazer. Se você quiser deixar também seu Instagram para o pessoal que está ouvindo. Meu Instagram é Nutri Alice Paiva. Ótimo. Foi um prazer, Gabi. Muito obrigada. De verdade, foi incrível essa conversa, muito leve e acho que bem esclarecedora para quem tinha alguns tipos de dúvida sobre o assunto. Sim, obrigada. E pessoal, como eu disse, na última sexta-feira do mês sempre teremos uma entrevista por aqui. Queria agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e lembrar que para entrar em contato comigo, mandar sugestões, fazer críticas ou tirar dúvidas, é só me adicionar no Instagram, @doutora Gabriela Silveira. Eu sou a Gabi Silveira e esse foi mais um Talk com Gabi e até a semana que vem.